Hoje você vai saber como eu eliminei 20 quilos de peso corporal. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Para você entender bem como é que eu realizei isso, e sinceramente não foi difícil. Foi até relativamente simples de fazer. É claro que o fato de eu possuir o conhecimento para tal facilitou o processo, lógico. Mas hoje eu vou te explicar um ponto dessa jornada de emagrecimento que você pode começar a trilhar hoje mesmo e que vai trazer para você tantos benefícios como trouxeram para mim. No ano de 2020, quando ocorreu todo aquele problema relacionado à pandemia, uma coisa que aconteceu é que, como as pessoas tiveram que ficar em casa, de uma maneira geral a população ganhou peso natural. As pessoas se movimentaram menos e, claro, isso contribuiu para o ganho de peso. E, claro, eu também fui obrigado a ficar dentro de casa. O problema é que você não percebe que a inatividade faz com que você perca a saúde sem nem perceber. Então, presta atenção que eu vou te dizer agora o que foi que eu fiz para eliminar peso corporal. Presta bem atenção. O segredo para eu emagrecer e eliminar peso corporal, mesmo na época da pandemia, que as pessoas estavam dentro de casa sem poder se exercitar, uma das estratégias utilizadas, que eu repito, como eu já tinha o conhecimento, para mim se tornou mais fácil. Mas uma das estratégias utilizadas por mim, que me fez eliminar peso, presta atenção, que eu vou te revelar que estratégia foi essa. Para eu eliminar peso, o que eu fiz foi o seguinte: eu passei a comer mais. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu passei a comer mais. Mas como assim? Eu passei a comer mais e acabei eliminando peso? Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Olha só, eu sempre apliquei na minha vida a mesma coisa que eu ensino para os meus pacientes. Então, até a pandemia, eu dizia o seguinte, que eu sempre aplicava 100% do que eu ensinava. Hoje, eu já falo diferente, que eu sempre aplico 120% daquilo que eu ensino para os meus pacientes. E agora você vai entender como é que é essa mágica de você comer mais e eliminar peso. É simplesmente o seguinte: eu e a minha esposa, para que você possa ter ideia, todos os dias, nas nossas duas principais refeições, no caso o almoço e o jantar, nós sempre, eu e ela, ingerimos pelo menos, presta atenção, pelo menos 2 frutas. Mas não é assim, 2 bananas ou 2 laranjas, não é. 2 frutas, sendo ambas diferentes uma das outras. Mas isso nas nossas principais refeições. Muitas vezes acontece, por exemplo, no meio da tarde, eu vou fazer um lanche e eu como fruta. Nesse momento, algumas pessoas têm indagações por conta de conceitos errados que maus profissionais colocam na cabeça das pessoas. De que, por exemplo, fruta tem frutose, frutose faz mal. E isso é uma meia verdade.
Presta atenção porque é uma meia verdade. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui na minha mão um copo com 250 ml de suco de uva natural, zero adição de açúcar. Você tem ideia quantas uvas é necessário para produzir esses 250 ml de suco? É muita uva. Mas tem diferença entre você ingerir, você comer essa quantidade de uvas e tomar o suco? Sim, tem diferença. Por causa de uma coisa chamada pico insulínico. Quando você toma um suco de uva, o seu organismo ele dá um pico de insulina. Ele vai lá para cima. Quando você come uma fruta, como na fruta você tem as fibras, esse pico ele não ocorre. Então eu vou voltar para a proposição que eu fiz ainda há pouco. Pesquisa, procura saber quantas uvas são necessárias para fazer um copo com 250 ml de suco de uva. Você vai ver que não é tão fácil você ingerir essa quantidade de uva. Mas o suco é muito fácil. Então, enquanto você ingerindo o suco vai dar esse pico, porque basicamente o que você está ingerindo com o suco, que não tem fibra, eu repito, basicamente o que você está ingerindo é frutose pura. Então, o problema é esse pico de insulina. Vamos agora conversar um pouquinho sobre isso para você entender o problema que está aí e como foi que mesmo comendo fruta eu emagreci 20 quilos. Existe uma coisa chamada de insulina matinal. A insulina matinal é aquela insulina que você mede quando você acorda. O ideal é que a sua insulina matinal ela esteja entre 1 e 3, no máximo 5. Mas se, por exemplo, você for fazer esse exame no laboratório, ele apresenta um parâmetro do tipo não entre 1 e 3 ou 5, e sim um parâmetro entre 7 e 21. Só que insulina matinal 21 é uma coisa absurda. Para dar uma ideia para vocês, o grande mestre Dr. Onozankan, que já passou de 70 anos, que é extremamente saudável e se alimenta muito bem. A insulina matinal dele, ela é no máximo 3. Não passa disso. Mas aí você vai fazer esse exame e, por exemplo, dá 10, que é muito alto. Aí você olha, mas o parâmetro é entre 7 e 21. A minha está 10, tá 10, então tá bom. Não tá bom. E agora você vai entender porque a gente chegou no ponto principal que eu queria. Existem pessoas que ao ouvir isso que eu estou dizendo de comer fruta, vai dizer assim para mim: mas professor Paulo, se eu comer fruta, depois eu continuo com fome. A fruta não sacia. Mas aí é que tá. Não é que a fruta não sacie. O que acontece é que, como a sua insulina está muito elevada, você vai continuar com a sensação de fome. Não é que de fato você esteja com fome. Não é que de fato o seu organismo está precisando se alimentar. Mas porque você está com uma alta produção de insulina. Mas se naturalmente os níveis de insulina no seu organismo começam a cair, também naturalmente vai se reduzindo paulatinamente essa fome que você sente. Mas você entendeu que se você está comendo fruta e depois ainda sente fome, você já entendeu que é porque a sua insulina ela está alta. Mas isso também indica uma outra coisa.
é que você está apresentando síndrome metabólica. E isso é muito sério, porque como vocês sabem, eu já ensinei aqui, a insulina é um dos hormônios mais inflamatórios que o seu corpo produz. A gente precisa de insulina, porém, o seu corpo o tempo todo produzindo insulina. E principalmente a insulina muito elevada, isso não é saudável. Então você quer uma forma de reverter isso? Comece a fazer o seguinte: comece a se alimentar mais de fruta. Eu vou repetir: comece a se alimentar mais de frutas. Presta atenção, in natura. Não é você pegar uma fruta, bater no liquidificador, coar para obter o suco e jogar fora as fibras. Não faça isso. Então, é por isso que realmente aconteceu. Eu passei a comer mais naquele período da pandemia, passei a comer mais fruta. Logicamente, o meu apetite se regulou junto com os meus níveis de insulina. É claro que não é só isso que vai regular a sua insulina. E a partir daí, eu comecei o meu processo de ganhar saúde e eliminar peso. É assim que acontece. Mas, com tudo isso que eu falei, com toda certeza ainda ficou uma indagação na sua cabeça. Mas, professor Paulo, como é que eu faço para reduzir os níveis da minha insulina e começar a reverter a síndrome metabólica? Eu vou responder essas duas perguntas no nosso vídeo da próxima sexta-feira. Sexta-feira, dia 14 de junho desse ano de 2024. Ou seja, esse vídeo aqui, para você fechar com chave de ouro e começar a emagrecer, não porque simplesmente está comendo menos, mas porque está ganhando saúde, aí sim, para isso acontecer, feche com chave de ouro esse nosso estudo aqui na próxima sexta-feira, onde você vai aprender como baixar os níveis da sua insulina e começar a reverter a síndrome metabólica, tá bom? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, que você concorda comigo que esse vídeo é mais um daqueles com conteúdo valiosíssimo. Então, o que é que eu peço para você? Pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha, porque ao compartilhar, você vai estar disseminando o conhecimento e, como eu sempre digo, vai se tornar junto comigo mais um disseminador do conhecimento e da saúde. E caso você queira agendar com a gente uma consulta para a gente começar a cuidar da sua saúde de forma 100% natural, entre em contato com a gente através do nosso e-mail ou então do nosso WhatsApp, que você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, caso você não conheça, entra lá no nosso site para conhecer, porque tem muito conteúdo, claro, tratando unicamente sobre saúde, tá bom? Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, desse trabalho do nosso canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.